mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Diante do Senhor, Pai, te render glórias e aleluias, pois só tu és digno, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa entrega, Pai. Todo o nosso ser, Senhor, louva o Senhor. Toda a nossa alma, Senhor, o nosso coração está entregue nas tuas mãos, Senhor. Não importa, Senhor, onde estivermos, qual forma nós entramos aqui, o Senhor vai nos levantar. Não importa pelo vale que temos passado, seja o vale da sombra e da morte, Senhor, ali o Senhor está conosco, assim ali o Senhor nos consolará, ali o Senhor nos levantará. Nós podemos nos render e acalmar o nosso coração nesse momento diante do Senhor e se entregar completos nas tuas mãos, Pai, sabendo que tu és Deus. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Senhor, Pai. Tu és Rei. Aleluia, aleluia, aleluia.
Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Agradeço a vida dos irmãos, pessoas amigas que nos visitam nessa noite. Que Deus derrame graça na vida de cada um, aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus esteja entrando no seu coração, na vida de sua família, no seu lar, e fazendo morada para sempre. Nosso coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Convido a igreja, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 37, temporária, a felicidade dos perversos. Nós vamos fazer uma leitura responsiva do versículo 1 até o versículo 10. Salmo 37, versículo 1 ao 10. Então, com a participação da igreja. Vou ler o primeiro verso. É um salmo de Davi. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, todo o salmo nos leva a temática, né, o que está escrito, temporária, a felicidade dos perversos. Mas os que confiam no Senhor, esses vão habitar a terra. Confia no Senhor e faz o bem, e alimenta-te da verdade. O verso 4, ele há um certo desejo nosso intenso, né? Nós, seres humanos, vivemos à procura da realização dos nossos ideais, dos nossos sonhos, né? E o verso 4, ele cabe muito bem nisso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqueles que estudam a palavra agrada-te no original, sabe que nos arremete a um relacionamento, a uma busca, a um compromisso, a um relacionamento mais íntimo e intenso com o Senhor. Então, agradar-se de Deus não é só no sentido religioso, né? Poxa, eu acho que Deus é bom, Deus é justo, Deus me ama, Deus ama o mundo. Não é só atribuir a Ele o que é certo, né, o seu caráter, mas é da nossa parte, é da nossa vida, uma busca sincera, uma busca contínua. Não podemos buscar a Deus aleatoriamente, quando as circunstâncias elas forem favoráveis. Então, em todo e qualquer tempo, agrada-te do Senhor, procura amá-lo com todas as suas forças, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do seu coração. Isso numa harmonia muito fina com a vontade de Deus, lembrando-se principalmente da oração feita por Jesus, que não seja feita a minha vontade,
mas atua. Então mexe mais em uma área que é muito difícil da gente, nós seres humanos, né? É a nossa vontade, querermos que a nossa vontade seja realizada. E você abrir mão disso não é nada fácil, principalmente quando Deus nos coloca em situação e a gente percebe que é Ele nos direcionando, é Ele nos guiando, ali Ele está usando para moldar, para trabalhar na nossa vida, mas eu sei que é o melhor lugar para estarmos, debaixo da vontade de Deus. Então, agradar-se de Deus em toda e qualquer situação, render graças a Ele, ter sempre o coração grato, reconhecer o domínio dEle, a soberania dEle em toda e qualquer circunstância. Nada escapa do seu caráter perfeito, do seu poder, Ele que tem o poder de executar todas as coisas conforme o seu querer. Então, nós já oramos, e eu gostaria que você orasse. Vamos estar orando mais uma vez. E, em primeiro lugar, aqueles que não são convertidos ainda, diga: Senhor, entra no meu coração, seja Senhor da minha vida, faça com que essas palavras, o que a minha alma agora clama e fala contigo, seja uma necessidade do meu interior, Pai, que eu alcance a tua graça e a tua misericórdia. Pensando nesse agradar-se do Senhor, você que já entregou o seu caminho a Ele e sabe que Ele é Senhor da sua vida, mas por alguma razão você anda meio displicente, distante de Deus, às vezes está próximo da Bíblia, às vezes está na casa de Deus, mas no fundo você sabe que se encontra distante do Senhor. Então, para você também agora, um momento de contrição, de quebrantamento, de adorarmos a Deus, de pedir com todas as nossas forças que Ele nos perdoe, que Ele restaure a nossa vida, que Ele derrame do seu Espírito Santo sobre nós, aliás, que Ele venha nos encher do seu Espírito, a ponto de transbordarmos da sua presença, da sua glória. Isso é do que mais nós necessitamos, do que mais o ser humano necessita de Deus, é da presença de Deus. As demais coisas, elas serão acrescentadas à medida que nós o buscarmos, que Ele for prioridade, primeiro lugar na nossa vida, Ele, a sua justiça, o seu reino. Então, naturalmente, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor esteja com você. Qualquer laço, armadilha contra você, contra a sua vida, que o Senhor esteja ao seu redor, que Ele esteja ao seu lado, que Ele esteja presente na sua vida, intervindo, sendo providência, trazendo livramento, que Ele entre no seu coração, que Ele entre no seu lar, que haja uma presença real de Deus na sua vida, que você seja instrumento usado de Deus, aonde quer que você esteja, para invocar o Senhor, para clamar o Senhor, para tornar notória a sua glória, a sua presença, a sua manifestação. Então não é através do gesso, não é através do pau, não é através de bens, não é através da nossa força carnal, ou de qualquer outra coisa, sentimento, mas a presença de Deus vem através de corações que se rendem a Ele, corações que louvam, que adoram ao Senhor, corações de adoradores. Então são estes que Deus procura. Deus me procura. Deus procura a sua vida. Pai, nós nos aquietamos diante de Ti, nos alegramos pela Tua presença conosco, pelo Teu caráter perfeito, reto, e o nosso desejo é andar em retidão. Nós, nessa noite, queremos entregar toda a nossa vida a Ti. Fizemos isso um dia, alguns estão fazendo agora.
estão levando agora suas vidas ao Senhor. E eu peço que o Senhor use de compaixão e de misericórdia, porque o nascer de novo é obra do Teu Espírito Santo, e fica bem claro quando o Senhor fala com Nicodemos que o vento sopra onde quer. Então o nascer da vontade não é da carne, não é do homem, mas é do Espírito. Mas corações que agora clamam, invocam a Tua compaixão e a Tua misericórdia, às vezes até com pouca força, ou sem entender muito, eu peço que o Senhor esteja agora derramando graça sobre graça, Pai. Não é no muito barulho, não é no poder que atribuímos ao homem, em algum dom que ele tem, alguma habilidade que ele tenha de falar, de orar, mas é simplesmente atribuímos, Pai, a ação, a intervenção do Senhor, ao quebrantamento das nossas vidas, um quebrantamento genuíno diante de Ti, um quebrantamento real, verdadeiro diante do Senhor. Então, faça com que abandonemos os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos e nos voltemos completamente para o Senhor, que é rico em perdoar, Pai. Nós nos humilhamos diante de Ti. Converta-nos, Pai, dos maus caminhos, Pai. Sara a nossa vida, sara a terra. Usa-nos, Senhor. Usa-me, usa as nossas vidas, Pai. Queremos ser usados por Ti, instrumentos usados nas Tuas mãos. Aqui, principalmente aqui nesse lugar, aonde nós temos um encontro com o Senhor, aonde o Senhor tem marcado a nossa vida e tem continuado sendo presente a cada passo que nós damos e nos voltamos para Ti. Deus nos abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, diga: seja bem-vindo no nome de Jesus. Que você tenha um culto abençoado, que tenhamos um culto alegre, culto onde a presença de Deus é marcante. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus. O João Daval está hoje conosco, né? Deus abençoe, viu, João? Tem aqui, perto da Laí, um casal, né, Laí? Guilherme e Andressa. Sejam bem-vindos e Deus abençoe, viu? Mais algum visitante? Todos são de casa. Lá atrás. Tem um jovem ali, um casal. É casal? Isso. Deus abençoe vocês, tá? O seu Menezes, foi a semana que aniversariou, né? Eu vi lá, viu, o pessoal tudo genro e filha, né? Tá, Deus esteja abençoando a vida de vocês. Abra novamente sua Bíblia comigo, também no livro de Salmos, é o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Vamos estar fazendo com que essa noite, né, estamos aqui presentes na casa de Deus, seja um ambiente agradável, né? Um ambiente que Deus possa falar ao nosso coração. Então você, a sua atenção, você está aqui fisicamente, mas traga a sua vida agora completa, voltada para o Senhor. Eu sei que às vezes surge alguma coisa que tenta tirar o foco de você, mas discipline a sua mente. Faça com que você não perca o real sentido de você estar aqui. Então, qualquer problema lá fora, qualquer coisa aqui que aconteça, que possa tirar a sua atenção, não deixe que isso permita, no sentido de prejudicar o seu louvor, o seu culto, a sua adoração a Deus. Irmãos, esse capítulo 2... ele está falando especificamente de Jesus, o reinado
do ungido de Deus. O verso 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E aí o texto continua com o exercício ministerial, messiânico de Jesus e o cumprimento de todas as promessas de Deus e, o melhor, a continuidade. O que Jesus conquistou para nós, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo, sobre a morte, inimigos que nós não podíamos vencer. E quando ele conclui, especificamente, o Evangelho de Mateus, ele fala dessa autoridade que foi lhe dada, que está escrito aqui no Salmo 2, e essa autoridade ele passou a nós. Nós lemos Lucas capítulo 10, quando ele envia os 60. Então, esta autoridade também ele deu aos seus escolhidos e aos seus eleitos. E quem são estes? Eu e você. Agora, nós precisamos crer e nos colocar completamente debaixo das mãos do Senhor. Ele, do seu santo templo, dos céus, nos contempla. Ele está presente aqui nessa noite. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Jesus, quando ele morre, ressuscita, sobe ao céu, antes, num diálogo com os discípulos e com outros seguidores que estavam ali em Atos Apóstolos, no capítulo 1, na sua ascensão. Então, ele promete a descida do Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo iria habitar conosco. Então, irmãos, diante desses textos, dessas verdades, não estamos sós, Deus está conosco. Então, nós precisamos exercer a nossa fé. Não podemos ver Deus com os nossos olhos naturais, mas pela fé. E é isso que vai fazer diferença na sua vida. Não é cor, não é raça, não é status, não é nação, não é povo, mas é simplesmente você, pela fé, crendo no Senhor, confiando e buscando. A gente sempre está ensinando ou reafirmando isso também, que nós caímos no erro de achar que o segredo está num líder religioso, numa figura humana, numa denominação, numa placa, e não é nada disso. O que vai fazer diferença é a minha disposição. Você já pensou se o ambiente em que Daniel estava, que não era favorável, o cativeiro da Babilônia, quando eles estavam ali com os caldeus, se Daniel e os 3 jovens, os 3 amigos, fossem se render ao que imperava ali, até mesmo entre o povo de Deus, a maioria estava se voltando para o mundanismo, né, posto por Nabucodonosor, mas eles dispuseram o coração a fazer diferença. A fazer diferença quando eles estavam em desvantagem. Esse é o verdadeiro crente. É quando tudo está contrário a ele, quando não há saída, quando não há resposta, aonde quer que ele esteja, ele pode estar no lugar mais avesso à ação, à presença de Deus, sei lá aonde, mas o coração dele ninguém pode tomar, a alma dele ninguém pode tocar, porque o coração e a alma dele pertencem ao Senhor.
Então, essa percepção, esse despertar, essa entrega, são aos eleitos, são aos escolhidos, são aqueles que entendem e se dispõem a crer, a confiar e a seguir, mesmo quando o caminho não está tão plano assim, quando há pedras, quando há espinho, quando não há muito espaço, mas esses, dentro de si, ganham uma capacidade, uma determinação, uma perseverança de dar uma continuidade. Eles têm o foco em Deus, eles olham para Jesus. Jesus foi levantado no Gólgota, na cruz do Calvário, e o autor da carta aos Hebreus faz menção a isso, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, é Jesus o centro, é a palavra de Deus que faz a diferença. Então, quando eu creio nesse Cristo ressurreto, nessa palavra que é infalível, ela é inquestionável, não tem como eu não fazer diferença. E aí está diante de nós, que vivemos sempre diante de escolhas. Aí está diante de nós o que nós vamos optar para a nossa vida. Que façamos a boa escolha, em qualquer tempo, novos, meia-idade, idosos, em qualquer tempo. Vale a pena, é nesse momento, é hoje e agora, o dia da nossa decisão, o dia da nossa salvação. O dia para gritarmos e dizermos, falarmos bem alto, né? Hoje eu vou fazer diferença. Vou continuar a fazer diferença. Eu gostaria de estar passando agora os avisos. Aqueles que têm o boletim podem acompanhar comigo. O primeiro aviso não está aqui. Eu estive conversando, não sei se cheguei a conversar com todos os presbíteros, né? Mas nessa quarta-feira eu estou convocando o conselho para uma reunião. Então, quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Então, após o culto, nós damos uma confirmada, tá? Quarta-feira, 8 horas da noite. O nosso curso de doutrinas básicas, tem gente já ansiosa, pastor, não vai começar. Eu digo, calma, irmão, não, mas eu quero logo, né? Esse desejo, que essa alegria, como é bom, né? Outros falaram comigo e nós, nessa reunião, nós já vamos estar definindo uma data, o dia, a data direitinho. E se tiver alguém aqui nessa noite, você pode dizer assim, mas é uma decisão muito séria. É séria, é uma decisão séria, mas não é algo que a igreja impõe, ou seja, é seriedade, você pode fazer, mas ao chegar ao término do curso, se você me procurar, ou um dos presbíteros, né, o presbítero Alberico, ou qualquer um que esteja à frente da sala, você pode procurar e dizer, olha, pastor ou presbítero, eu gostaria de dar mais um tempo. Você pode continuar conosco, da mesma forma, não vai haver, pode ter certeza, nenhum tipo de pressão, né? De algo apelativo. Só nós queremos a sua decisão e a necessidade no seu coração. Irmãos, nós temos uma caminhada pela frente e Deus conta com você. Eu tenho certeza disso. Existem muitas pessoas lá fora agora, mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite, porque Ele conta com você. E Ele não quer contar com o seu braço direito, esquerdo, com metade de você. Ele quer todo você, quer toda a sua vida. Então é preciso uma entrega total, espontânea, mas integral da sua vida ao Senhor. E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Nós temos aqui mais um aviso, Bíblias a preço de custo. Ainda tem, Dione? Ainda tem, né? Domingo, algumas pessoas, alguns irmãos já compraram, mas o Dione está sinalizando ali que ainda tem Bíblias e preço da editora, tá?
Então, se você for comprar nas livrarias, é 30%, 40% mais caro. Então, o conselho aí a igreja está facilitando aí para você. Alguns que estão precisando de Bíblia nova, a sua já está meio judiadinha, né? Alguns que aparentemente sabem de cor, mas não sabem, estão sem Bíblia. Então, adquira a sua Bíblia, né? Tem Bíblia de todo jeito, letra gigante, média, extra gigante. Então, depende. Se ficar pequena, na loja vende lupa, você pode comprar uma lupa, dar uma ajuda, mas não deixe de ter a Bíblia, não deixe de ler a palavra de Deus, tá bom? Não, porque uma vez aconteceu isso comigo, eu tive uma crise tão grande de enxaqueca, aí melhorou daquela dor muito forte, mas a cabeça ficou ruim, os olhos, e eu comprei uma Bíblia, eu já tinha a letra gigante, e comprei uma extra gigante, mas não conseguia ler. Aí eu digo, vou ter que apelar para a lupa. Aí comprei uma lupa, e está comigo a lupa, né? Então, sim, a lupa, né, Alberico? Exato, para dar uma facilitada. Aí já vai, às vezes, de brinde, né? Tá ok, irmãos. Deixa me ver. Tá tudo bem, então, né? Sábado, nós vamos confirmar. Nós tivemos com os jovens, foi um culto abençoado, né? Os jovens que esteve. Você, jovem, que não tem ido, né? Participa. Os cultos têm sido uma bênção, né? Então, tivemos e precisamos ir aperfeiçoando, né? Melhorar a nossa participação, o nosso momento. Você diga, pastor, mas é tão assim o culto do jovem, por que falta você? Se você estivesse presente, seria diferente. Então, a igreja e já teve participações de adultos nos cultos e tal. Então, é um culto aberto, né? Então, nós tivemos ali o privilégio de estar na casa da Rose. E o bom é que tinha visitantes, né? Tinha 3 rapazes e tinha uma moça também. Então, irmãos, é um privilégio grande. Aí eu preciso depois só confirmar, né, com a Alana, se a gente pode fazer lá. Ela conversa com o Nico, aí depois dá a resposta, né? Porque eu falo a Alana sim, mas o Nico é o cabeça, né, Alana? Então tem que combinar, conversar, que na visita que nós fizemos ele não estava presente nessa hora, né? Eu e a Margarete estávamos lá, mas aí depois vocês confirmam, e aí entre os jovens é só digitar lá, colocar no grupo, né? E todo mundo já fica ligado e vai participar. Mas a gente está faltando, assim, além do violão, né? Quem sabe um carrom, aquele negocinho lá, como é? O tamborzinho do Cainã, né? Incrementando, sim, e tal, né? Tá bom? Então, vamos estar juntos. Os adultos quiserem participar também, está aberto. E já está tudo organizadinho, quem vai fazer o quê, viu? Então, vai ser uma benção. Viu, Vinícius? Você sabe por quê, né? Então, tá bom. Vinícius sabe. E o Pedro sabe também. Pedro Serra. Quero convidar o grupo Ágape. A leitura que eu vou estar fazendo encontra-se no livro de Hebreus. Hebreus é o nosso tempo de ofertório. Hebreus capítulo 7. Melquisedeque, tipo de Cristo, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque, tipo de Cristo, a este Abraão separou o seu dízimo. Então, com gratidão, com alegria, numa demonstração de fé, nós vamos nos voltar agora para Deus com os nossos dízimos
e ofertas diante do Senhor. Desde já, eu quero agradecer à igreja, os irmãos que têm participado, né, dos dízimos, das ofertas voluntárias. A gente está ali trabalhando na chácara, Deus tem nos abençoado, temos feito coisas, manutenção na igreja, no templo, na casa pastoral, e tudo isso vem através da participação da igreja. Então, irmãos, eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês, e que o Senhor multiplique, como fala Malaquias, o multiplique foi forte, como fala Malaquias, né? Que Ele abra a janela dos céus e faça cair sobre você, sobre a sua vida, família, bênção sem medida. Deus os abençoe. Graça e paz. Amém? Amém, irmãos? Este hino que nós vamos cantar, ele é uma exaltação e louvor ao nosso Deus. E nós vamos perceber pela sua letra de que ele é um convite. Ó, vinde dar louvor ao grande Rei Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para isso, para prestar o nosso louvor a esse grande Rei Jesus, aquele que morreu numa amarga cruz, aquele que derramou sangue precioso para nos lavar e para nos purificar de todo o pecado. E é por isso que o escritor sacro, ele escreve no coro deste cântico: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus, aquele que me salvou. E nós convidamos para nós estarmos exaltando, louvando e glorificando a este Jesus. Aqueles que puderem, vamos colocar em pé e vamos participar deste cântico. Jesus me lavou, o sangue de
momento, eleve o seu pensamento ao trono da graça do Senhor. E eu sempre tenho o costume de dizer: você não está aqui por acaso. Você está aqui nesta noite porque foi movido pelo Espírito Santo de Deus a estar aqui presente. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor ainda tem algo precioso para apresentar ao seu coração. Basta você abrir o seu coração. Basta você colocar a sua vida inteiramente na presença deste Jesus, aquele que sofreu morte de cruz, aquele que derramou sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça uma entrega total da sua vida a este Senhor. Aqueles que estão nos assistindo também pela internet, que Deus possa estar abençoando a cada uma dessas vidas, e que cada momento deste culto nesta noite possa ser um momento de louvor, de adoração ao santo nome do Senhor, e que ao final deste culto nesta noite você possa sentir algo especial na sua vida, a presença de um Cristo vivo, de um Cristo transformador, de um Cristo que pode sobre todas as coisas. Nosso irmão presbítero Narciso vai orar neste momento, vai colocar a sua vida diante de Deus, vai colocar todo esse momento que nós temos pela frente diante de Deus, e vamos estar também agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos que foram trazidos até o gasofilácio, para que aqueles que administram a vida da igreja possam ser um instrumento de Deus e utilizar esses recursos para o crescimento e para o fortalecimento da obra do Senhor. Oremos com o nosso irmão presbítero. Pai amado, Deus maravilhoso, esse é o momento, Deus, onde estamos te adorando com louvores, com hinos. Somente no Senhor, Pai, esperamos, Pai, aquilo que mais precisamos, que é o amor, é a paz. Amém, Jesus. E nós te pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor venha, Deus, trazer para o nosso coração aquilo que merecemos, aquilo que é do desejo do Senhor. Como já foi dito, Pai, não estamos aqui por acaso, pois o Teu Espírito, Pai, nos trouxe aqui hoje. Amém, Jesus. E nós queremos, Pai, não como crente, mas também, Deus, como ser humano, estar aqui, Pai, para Te louvar, para Te adorar. Amém, Jesus. Porque foi o Senhor, Pai, que nos fez. O Senhor nos dá, Deus, essa graça na nossa vida. E estou aqui, Pai, diante, Pai, do Senhor e do Teu Espírito, Pai. Amém, Jesus. Te pedindo que o Senhor esteja com cada irmão, com cada visitante que está aqui nesta noite, que o Senhor, Pai, coloca no coração dele também, Deus, de estar aqui te adorando e te louvando ao seu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Da mesma forma, Pai, para quem nos assiste, que o Senhor esteja, Deus, colocando a paz também dentro dos lares, buscando, Deus, a cada um, Deus, aquilo, Deus, que é do Teu agrado. Amém, Pai. Jesus. Também, Pai, te peço pela igreja, Senhor, que está aqui, Deus, te entregando os dízimos e a oferta, que é uma bênção, Deus, na vida de cada irmão, Pai. Amém, Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão e abençoando também as mãos, Pai, que vai ser trabalhando, Deus, com essa oferta. Amém, e com esses dízimos, Pai. Abençoa a vida do pastor e fala, Pai, conosco diante da Tua palavra, Pai. Amém. E continua, Pai, ainda, Deus, te louvando, te agradecendo, porque ainda temos muito ainda a te oferecer, Amém, Pai. Jesus. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Amém. A Lucilene não está hoje aqui não, né? Acho que não veio. Irmãos, a Lucilene na terça-feira ela deu um testemunho e na quinta-feira ela também fez isso, né? E foi
todos, mas especificamente o de quinta-feira, foi bem edificante para nós, um livramento que Deus trouxe para a vida dela, para a casa dela. Depois eu vou combinar para ela estar falando aqui num domingo, né? E a gente gostaria de motivar a igreja a estar testemunhando da palavra, do que tem acontecido com você durante a semana, nesse dia, livramentos que Deus traz. Então, a gente buscar compartilhar e fazer com que esse testemunho seja edificante para a vida da igreja, tá? Então, não tenha medo, se quiser falar do seu lugar, se quiser vir aqui na frente, se quiser usar o microfone, então fique à vontade. Eu quero convidar o grupo de louvor, nós vamos estar agora num período de adoração, de entrega total ao Senhor, através dos cânticos. Jonah, a bateria deu uma acendida aqui. Se tiver uma... Graça e paz, igreja, amém? Agora ficou forte. Amém, igreja? Coloque-se de pé. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor. Você possa se entregar completamente nas mãos do Senhor. Você possa viver coração aberto. O coração possa estar aberto para adorar. Esse primeiro cântico diz comunhão e adoração. Para que possamos adorar o Senhor é necessário que vivemos em comunhão. O Senhor nos chamou como seu corpo. E assim o Senhor nos coloca como igreja, o corpo dele na terra. E assim o Senhor deseja de nós que vivemos unidos em adoração. Você possa adorar o Senhor e tenha liberdade. Se você quiser sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, fique à vontade. Em nome de Jesus. Poderosa sobre a terra prevalecerá.
majestar. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, o autor da criação, o seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa se sentir atraído pelo Senhor. Deixa o Senhor te conquistar teu coração. Deixa o Senhor envolver você nos seus braços. Peça ao Senhor, Senhor, vem me envolver, Senhor. Eu quero descansar no Senhor, descansar nos teus braços, Pai. Adore o Senhor, em nome de Jesus. Sou atraído por tua palavra, consumido pelo teu olhar, constrangido por tão grande amor. Pois tua graça me alcançou, ela me alcançou. Quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sob tuas asas me deitar, descansar, repousar e esperar. Quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sob tuas asas me deitar, descansar, repousar e esperar. Posso ouvir tua doce voz e sentir as marcas em tuas mãos, teu sorriso que alegra o coração. Pois sua graça me alcançou, ela me alcançou. Quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sob
braços me lançar. Em teus braços de amor, pra sempre, sempre eu vou descansar, pra sempre, sempre quero em teus braços me lançar. Em meio à tempestade, sobre tuas asas me deitar, descansar, repousar e esperar. Eu quero em teus braços me lançar, em meio a e esperar. Nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos repousar, Senhor, na Tua presença, se entregar nas Tuas mãos, Pai. Ser completamente desenvolvidos pelo Teu amor, por Tua graça, Pai. Sem ter o que ter medo, Senhor, pois o amor do Senhor transforma tudo, Senhor. Afasta o medo, afasta a incerteza. Por isso, Senhor, nos envolve, Pai. Nos envolve, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer. No nome de Jesus. Que não há nada a temer, Senhor. Orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, não, meu filho, não temas. Oh, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho,
estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas. Não temas, não, meu filho, não temas. E eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto e eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, oh, Ele te ajuda, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, Ele te ajuda, te fortalece, meu filho, não temas. Não há que temer, Senhor. Não há que temer quando estamos na Tua presença. Não há tribulação, não há luta, não há profundidade, não há altura, não há nada que nos pode separar do Teu amor, Senhor. Qualquer força humana, não há nada, Senhor. Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma dor, nada pode nos separar do nosso amor que está em Cristo Jesus, Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por Tua palavra, por Teu amor. E a consciência, Senhor, de que não há nada para temer, pois o Senhor assim mesmo nos garantiu que nós iríamos passar por aflições, por lutas, por dificuldades, mas o Senhor estaria conosco. O Senhor permanece ao nosso lado, nas dificuldades, nas aflições. Por isso, Pai, visita cada coração aqui nessa noite, Pai. Visita cada família, Pai, cada lar, que o Senhor possa alcançar esses corações, seja qual for o temor, seja qual for o medo, a angústia, a dor, o Senhor vai guardar. Não há o que temer quando estamos seguros nas mãos do Senhor, quando a Tua igreja se rende aos Teus pés, quando o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilha e clama, o Senhor ouve a nossa voz, o nosso coração que clama por Ti, declara: Abba, Pai, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre nós, vem, Espírito Santo, tenha liberdade no meio do Teu povo, na Tua igreja, neste lugar, que o Senhor possa visitar os nossos corações, trazendo os Teus dons, ministrando cura aos corações, ministrando paz, quebrantamento, arrependimento de pecados.
trazendo salvação e vida. E nós sabemos que essa vida é vida com abundância, é vida de graça, é vida com o Senhor, no qual trilhamos com o Senhor ao nosso lado. Por isso nós podemos aquietar o nosso coração nessa noite, o todo o nosso ser, seja qual for a luta, a angústia, nós entregamos nessa noite diante do Senhor. Que o Senhor cuide de nós, cuida da tua igreja, cuida do teu povo neste lugar, Senhor. No nome de Jesus nós nos rendemos. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, como um aroma suave, Senhor, agradável ao Senhor, santo, a nossa vida diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, quero convidar você agora a abrir no Salmo de número 77, nosso momento de reflexão, de pregação da palavra de Deus. E vamos estar agora nos aquietando, trazendo nosso coração. Tivemos um período de cânticos, de hino, participação nossa. Agora é um exercício de mente, né? Você vai estar ouvindo, se esforçando para entender, e isso requer um esforço, requer uma disciplina. O salmo é o de número 77, salmo escrito por Asaf. Asaf, ele foi um levita, foi nomeado como líder da música. Está em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 17 e 18. O responsável por essa nomeação foi Davi. Davi o nomeou líder da adoração. Então entendemos aqui que não era um leigo, não era alguém que estava ali à frente só por estar, por alguma outra razão ou motivo, a não ser o Senhor. E essa deve ser a minha e a sua motivação de estarmos na casa de Deus, quando nos apresentamos diante dele, no seu altar. Então, nesse salmo, nós o encontramos no momento de crise. Mas como pode alguém amar a Deus, alguém servir a Deus integralmente, com fidelidade, com sinceridade, e passar e viver angústia, viver conflitos, passar por crises, por perda, vivenciar perdas significativas, perdas grandes, sofredores, né? Passar por sofrimento. Então, como isso é possível? Então, esse salmo vai nos apresentar Asaf como esse personagem temente a Deus, servo de Deus, mas que chegou no momento da sua vida em que ele experimentou uma grande luta e uma grande tribulação. Provavelmente ele tinha os seus 60, 70 anos quando isso ocorreu na sua vida. Então, a primeira crise que acontece com Asaf é uma crise na sua adoração, na sua vida de oração. Antes, vamos ler Salmo 67. Esteja comigo. As grandes obras e a misericórdia de Deus. 77. Eu falei o quê, Beri? Tá. Então, obrigado, Beri. Está também a Cláudia ali conosco, né?
Deus abençoe. Cláudia já é daqui de casa, né? Da nossa igreja. Se o pastor Celso achar ruim, você fala para ele, viu? Que você é daqui. Primeiro verso: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Senhor, nós agora nos aquietamos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que eu seja boca do Senhor para a vida da igreja, para todos os corações que estão abertos, que nos acompanham nesse momento. Deus, nós temos orado nessa noite por fortalecimento, renovação, restauração, salvação, e não há outro Deus que possa realizar tão grande obra, efetuar tão maravilhoso e sublime milagre. Então eu peço que no nome de Jesus haja nessa noite uma manifestação da tua graça, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Principalmente aqueles que por alguma razão, Pai, encontram-se adormecidos, foram chamados, foram escolhidos, mas por algum motivo, alguma razão, dormem. E o Senhor nos exorta para despertarmos. Temos ouvido essa palavra no longo dos nossos dias, Pai, no decorrer dos nossos anos. Temos ouvido que o Senhor não nos quer apenas como rostos, carne, pessoas fisicamente, mas o Senhor nos quer como servos, como pessoas entregues e voltadas completamente pelo Senhor, para o Senhor.
Então eu peço que o salmo dessa noite, a leitura feita, a reflexão, possa nos ajudar, de alguma forma, despertar as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, Salmo 77, do primeiro verso até o versículo 5, é a crise de Asaf, o conflito de Asaf na adoração. Então, como eu mencionei, como eu falei, ele era um levita, foi escolhido por Deus para o louvor, para a música, para a adoração. Era alguém que não economizava a sua vida, as suas energias para ministrar, para servir a Deus, para adorar, para expressar através dele, da sua vida, a presença de Deus. Ele não poupava esforços para trazer impacto nos corações que assistiam perante o Senhor. Ele tinha a vida de Deus em si, e ele fazia com que essa vida fosse manifesta nos corações. Isso pode se identificar comigo e com você. Isso que eu tenho relatado. E agora, o que nós vamos estar meditando do versículo 1 ao 5. Primeiro ele diz, ele fala com Deus, ele se prepara para a oração, ou durante algum tempo ele já vem nesse exercício do clamor, da súplica, da intercessão. Mas veja o que acontece no versículo 1. Ele diz a Deus: ergo a minha voz, eu clamo com a minha voz para que me atenda, para que ele me ouça. Será que ele não sabe, no versículo 2, que eu estou angustiado? Será que ele não conhece o meu problema e que eu estou à procura dele? De noite, não me canso de erguer as mãos, as minhas mãos. Não há consolo para mim. A minha alma recusa consolar-se. Minha lembrança, quando lembro de Deus, eu penso e isso me faz gemer. Eu medito, mas não há força em mim. Eu chego a desfalecer. No versículo 4, a insônia, a perturbação também está presente. Me sinto perturbado. Tão perturbado estou que não tenho palavras. Eu nem posso falar. Depois bate o saudosismo no versículo 5, do tempo em que tudo estava bem, tudo estava em ordem. Mas esse bem e essa ordem, na leitura de Asaf, no momento de Asaf, na conclusão que ele faz, ficou no passado. São dias que ficaram para trás, os anos de outrora. Irmãos, a oração, ela é um instrumento importante demais para a nossa vida. E ela não pode se deter apenas ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E recitarmos, ali é um modelo. Podemos até fazer isso como igreja. Mas ali, Jesus estava dando alguns passos, como ele fez no Pai Nosso, e em outras passagens também. A oração sacerdotal em João 17 é modelo para nós entendermos isso. Jesus no Getsemane, Jesus quando vai ressuscitar Lázaro, ele diz que a oração dele, o clamor dele a Deus era simplesmente para que servisse de testemunho para as pessoas. Porque ele iria fazer aquela oração, mas ele já sabia que Deus iria ouvi-lo. Então não é Jesus, Asaf, não era alguém que era neófito, não era alguém que não conhecia os caminhos, não era alguém imaturo na vida cristã, ele compreendia muito bem. Mas chegou um momento que o deserto, a frieza, o desânimo bateu na sua porta.
chegou na sua vida. E algo a mais precisava acontecer. Só a oração, só clamar, só erguer a voz, só falar palavras, a ponto de não ter mais o que falar, de se calar, já não era o bastante. E o risco de perder o hábito na oração, de não ter mais interesse para orar, de não fazer uma agenda, de não disciplinar mais para orar. E o risco da oração ser algo acidental, acontecer quando dá para acontecer. E o risco da vida de oração de Asaf acontecer, se dá quando simplesmente ele estivesse ministrando na igreja, quando ele estivesse ali na frente do templo. Era um risco. E Asaf estava atento a isso. E ele recusa, ele não aceita. E ele fala com Deus. Ele expressa, não é algo decorativo, não é algo que ele ouviu em algum artigo, em alguma revista, mas é a necessidade decorrente do seu momento e da sua situação. São as palavras que estão lá no interior de Asaf, e que ele julga que é importante Deus ouvir e atender. Mas como Deus ouvir e atender, se a sensação é de silêncio, é que Deus não ouve, parece que Deus tem algo mais importante, que não está olhando para ele, não está advogando a sua causa. Quando você se identificar em momentos assim, a oração é importante. Busque, mesmo quando não tiver forças em você. Se bater o desânimo, se você for perdendo o hábito, o costume, leve o seu coração para orar, porque em momentos assim a gente ganha força para tirar a perturbação que ele fala aqui, para tirar a angústia que atinge e toca em cada ser humano. Um dos diagnósticos da nossa geração é que somos uma geração angustiante, cheia de angústias, cheia de ansiedade. O homem do século 21 não tem paciência, querem que as coisas aconteçam de imediato, às vezes querem que aconteça do seu jeito, e na caminhada com Deus não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil. A igreja, nós teríamos que aumentar. Simplesmente você se voltar para Deus e agora ter toda a atenção dele para você. Você tem toda a atenção, mas no sentido de satisfazer, de realizar todos os desejos do seu coração. A maior realização na nossa vida e no nosso interior é saber que em momentos assim, de crises e de conflitos, Deus cuida de mim, Deus está comigo. E eu ainda continuo sendo esse levita, esse escolhido, esse chamado, esse que tem um chamado no coração para ministrar, para falar, para tornar notório o nome do Senhor. Eu não vou me calar, ainda que pessoas me julguem, ainda que pessoas me achem incapazes, ou até mesmo eu, nas minhas fraquezas, me achando incapaz de invocar o nome do Senhor e de proclamar e de anunciar o seu caráter perfeito. Os questionamentos, essa crise, ela continua do versículo 7 ao 9. E agora ele vai direto aos atributos de Deus. No versículo 10 ele diz, eu fiz... Será que não é outra versão, não. É parafraseando. Mas parece que Asaf diz assim, será que eu fiz algo que agora estou rejeitando? Será que eu fiz algo que foi grave demais? Que Deus me rejeita?
Será que nós estamos vivendo a Copa aí? Eu vi aqui o Hernandes aproveitando a ajuda do juiz lá, do pênalti, do Fred. Mas será que eu pisei na bola, e esse pisado na bola foi muito grave, que Deus não se volta, ou não se voltará mais para mim? Deixou Ele de ser propício? Deixou Ele de ser bom para comigo? E ele continua no versículo 8. Será que ele deixou de ser favorável? Tem a sua graça, em outras palavras, um prazo de validade. As suas promessas feitas a mim, ao povo, será que caducaram? No versículo 9, esqueceu-se de ser fiel, benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então são questionamentos. Ele está confrontando o caráter, os atributos perfeitos de Deus. Isso é a crise. Será que eu sei em quem tenho crido? Será que toda a minha dedicação vale a pena? Será que todo esse contexto aqui tem algum sentido mesmo? Será que isso não é algo criado por mim? É da minha ilusão? É como dizem aí os ateus e outros, simplesmente é porque o homem precisa de uma religião. Então, eu preciso de uma religião, por isso eu estou aqui, para cumprir o meu papel como religioso. Asaf, ele ia trilhando, ia passando por cima, na sua angústia, em cima de todas essas verdades do coração de Deus, que a sua graça ela não caduca, as suas promessas elas são para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para conosco. Você já pensou, se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, eu já teria sido aniquilado. Sabe, quando eu vejo pessoas insatisfeitas em relação a vidas, pessoas impacientes em relação ao mundo, em relação às pessoas à sua volta, eu me lembro das palavras de Jeremias, do profeta Jeremias, quando ele diz: por que se queixa, ó alma vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu tenho trabalhado com a igreja, principalmente durante a semana, sobre isso. Nós, como servos, ajudadores um dos outros, né? A Bíblia fala do sacerdócio universal em 1 Pedro, nós pastoreando uns aos outros, lógico que há o ofício, há o chamado específico, mas num sentido de comunidade, de corpo, uma só alma, um só coração, eu ajudar o meu irmão, a minha irmã, e principalmente quando eu perceber as suas falhas, as suas dores, o seu sofrimento, as suas frustrações e, acima de tudo, suas deficiências e o seu pecado. Será que Deus rejeita? Porque o Senhor não tem me rejeitado. E aonde que eu sou melhor? Isso pode tornar-se um problema. Isaías fala no capítulo 6, quando ele pede que Deus o trate na sua vida e pede que Deus venha com uma tenaz que estava no altar e passasse nos seus lábios e o curasse. E ele diz assim: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa visão de Isaías, ela é coerente. Porque, em primeiro lugar, Isaías, ele viu o mal dentro de si, as deficiências, os erros, a sua iniquidade e o seu pecado, para depois apontar, falar e dizer: e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair nesse outro extremo, de ter uma visão muito boa do mal ao nosso redor, do mal à nossa volta, e de não vermos o mal dentro de nós. Você sabia que um dos problemas mais sérios e mais grave, a raiz, né, a causa, não o efeito, mas a raiz, a causa, está dentro de mim. Quando eu tiver fortalecido a minha alma, com as minhas emoções, com o meu ser, com a minha comunhão com Deus, irmãos, eu vou ter capacidade de socorrer, de ajudar aqueles que estão à minha volta, e eu vou olhar como Deus, porque quando Deus olhou para mim, eu não era merecedor, nós não éramos merecedores. Eu citei aqui na quinta-feira, João capítulo 8, quando os fariseus seguiam uma mulher adúltera, ela vinha cometendo esse pecado, esse deslize, e chegou o dia que eles pegaram ela em flagrante, e elas trouxeram diante de Jesus, e aquilo, eles vinham com a intenção e a motivação de colocar Jesus contra a parede, contra a lei de Moisés, e levá-lo a ele a um conflito direto com as autoridades, abertamente com as autoridades. Mas o próprio Deus, ele estava ali. E ele disse assim: olha, dentre vocês que estão aqui, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar. Irmão, e era algo grave. Segundo a lei, aquela mulher tinha que ser sumariamente executada, apedrejada. E Jesus parte, mais uma vez, para o lado do mais fraco, daquele que está em desvantagem. E ele propõe algo muito maior, que é o amor e o perdão. E ele lança algo que até então, eu creio que aqueles homens não estavam apercebidos, a olhar para si, dentro de si, porque provavelmente alguns deles pecavam o mesmo pecado do que aquela mulher e outros pecados, mas o pecado aliena, e eles não conseguiam ver o pecado na vida deles. Eles estavam tão focados em condenar, em buscar aquela mulher e em prejudicar Jesus, que eles não viam o mal dentro de si. Nós precisamos ter essa visão coerente. Jesus ele não estava concordando com o pecado da mulher, ele não estava transgredindo a lei de Moisés. Simplesmente naquela situação ele fez justiça. E quando ele fala, dentre vós, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra, ele curvou-se para escrever na areia. Quando ele se ergue, não tinha um sequer, todos se retiraram, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, porque todos eram pecadores. E Jesus não estava de acordo com aquela situação. E Jesus disse: olha, mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. É isso que Deus quer para a minha vida agora, uma nova vida. Sabe, não existe mal tão grave, professado, seja por quem for, que Deus, na sua rica misericórdia e amor, Ele não nos trate, Ele não venha cuidar de nós, nos moldar, nos aperfeiçoar, nos ensinar. É bem provável que aquela pecadora, ela levou vantagem na vida, no relacionamento com Deus, mais do que aqueles homens, porque eles conheciam, eram mestres, ensinavam, eram escribas, eram fariseus. Só que o pecado deles chegava até ali, no conhecimento, não chegava na prática. E é isso que nós temos que entender. Sabe, você não vai apedrejar, você não vai concordar, mas os primeiros passos para trazer a harmonia,
para trazer a renovação, para trazer a restauração. É nessa passagem de João 8 e em outros textos da Bíblia, nós como ajudadores, eu recitei também Gálatas no capítulo 6, quando diz que quando algum irmão for pego em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, vírgula, com o espírito de brandura, ponto, para que também não sejas tentado. Então, essa visão perfeita que Deus vai construindo em nós, esse velho homem com seus maus hábitos, maus caminhos, sendo moído e quebrado e desfeito, e dentro de nós agora uma nova criatura, esse novo homem, se refazendo para manifestar em vida, não só em palavras, mas em vida, a pessoa de Deus. Olha, há pecados que estão à nossa volta. Eu falei do diabo sendo derrotado, mas Tiago faz menção e diz que ele vive como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Há armadilhas contra nós. Nós nos tornamos vulneráveis quando não investimos na nossa vida espiritual. E nós precisamos ter cuidado, precisamos abrir os nossos olhos, para que não seja tarde demais. Eu já encontrei pessoas que um dia estavam na igreja e por algum incidente foi parar em coma, e a gente evangelizando e a pessoa entendendo o que a gente estava falando, e como é angustiante você ver, né? Lógico que o mérito de salvação, lógico que a sentença de absolvição, de condenação, é Deus quem decreta, não somos nós, para julgar uma sensibilidade ou simplesmente ele dizer que não teve mais jeito. É Deus quem vai fazer isso. Então, irmãos, eu acredito que nesse contexto, na minha vida estando bem, eu vou poder resolver os conflitos, ou melhor, lidar com os conflitos dentro de mim, porque quanto mais eu buscar santidade, oração, vida piedosa, eu vou me aproximar de Deus, e sempre que eu me aproximar de Deus, um Deus santo, vai ser manifesto o meu pecado, os meus erros, as minhas faltas, as minhas iniquidades, mas Ele me aceitando e me dizendo assim, quando eu lhe disciplinar, quando eu lhe corrigir, não desmaie, não desista. Aí, irmãos, quando a gente for resolvendo, sabendo lidar, conhecendo a gente, se aceitando algumas coisas, não buscando aí as cirurgias lá do interior, as maquiagens, né, as máscaras, nada para ocultar, simplesmente transparente diante de Deus, tendo o meu ser fortalecido, aí eu vou poder ajudar as outras pessoas que estão à minha, eu vou compreender as pessoas, e às vezes são pessoas que são arbitrárias demais, às vezes não precisa ser algo tão grave, às vezes a pessoa já está com desgaste e tal, e já explode, mas às vezes é uma característica mesmo adquirida, e é errado, e é ruim isso para a pessoa, quando a intolerância, e nós vivemos num mundo assim, se você está em família, você vai se deparar com isso, você vai ter que estar bem, porque em família você vai perceber que você vai ter que ser paciente, algumas coisas você vai resolver, outras coisas você não vai resolver, né? Coisas agradáveis vão acontecer, coisas ruins, tomara que não aconteça, mas há uma probabilidade de acontecer, mas você tem que estar bem. No trabalho é a mesma coisa, não vai ter moleza, não tem moleza para ninguém. Se você olhar para uma pessoa e dizer, puxa, ali sim, ali está na boa, não está, não existe moleza para ninguém, o homem vive em guerra, e ele precisa de Deus para se superar. Então, se você vive
Aí chega na igreja, é a mesma coisa. Lembro quando a gente dá os primeiros passos e a gente acha e sente que a igreja é um pedaço do céu, e é um pedaço do céu. Mas depois deixa de ser um pedaço do céu quando a gente começa a olhar para as ondas, né? Porque se Pedro olhasse para Jesus, ele ia até Jesus, mas ele começou a olhar para as dificuldades, e é isso que acontece. Aí essa igreja, ela é composta de pessoas imperfeitas, inclusivemente eu sou imperfeito. Aí eu chego à conclusão de que eu preciso desse contexto aqui, de estar bem comigo mesmo, dentro de casa, no trabalho, aonde quer que eu esteja, até mesmo nessa igreja santa, eu preciso estar bem para poder me relacionar, para poder ser bênção e ajudar os que estão à minha volta. Paulo ajudou os fracos, Paulo ajudou os fortes, Paulo ajudou a todos aqueles que estavam à sua volta. Paulo foi um grande cooperador, e ele ensinou isso para o jovem Timóteo, para as igrejas e para aqueles que estavam em contato com o apóstolo. Irmãos, a salvação para esses conflitos, do versículo 10 ao versículo 20, conflito na crise da adoração, da oração, do louvor, da vida com Deus, conflito, questionamentos quanto aos atributos de Deus. Será que acabou? Será que a ira dele está tão grande? Eu fiz algo grave? Aí vem a solução. Observe, vejamos que não era nada disso que Asaf estava relatando. E no versículo 10, ele faz o diagnóstico, e ele diz: o problema é minha aflição. No versículo 11, parafraseando, tá? Tenho contabilizado em minha memória todas as maravilhas da antiguidade, e eu me recordo de cada uma delas, de todos os seus feitos, de todos os seus milagres. De fato, versículo 13, o Senhor é santo, o teu caminho é de santidade. Quem é grande como o nosso Deus? Não existe. Aí Asaf, ele mesmo vai se aquietando e trazendo respostas. De repente, ele entra no caminho certo. 14, tu és o Deus que fazes, que operas milagres. Não é o Deus que operou, mas que faz, que vai fazer, que fazes. E que operas milagres, presente e passado. E isso Deus faz quando quer. Entre os povos tem feito notório o teu poder. E isso é algo contínuo. Você nem percebe às vezes se Deus está agindo. Tem gente que diz: como eu queria ver um milagre de Deus. E Deus está aí, chovendo milagres, coisas. Só que a gente idealiza as coisas. E, mais uma vez, rotulamos ou colocamos Deus dentro de uma caixinha de fósforo e queremos que Ele haja daquela maneira ali, como a gente quer. E aí onde está um dos motivos das nossas frustrações. No versículo 15, ele lembra: com teu braço remiste o teu povo, as águas te ouviram, ó Deus, te avistaram e temeram. Até os abismos, no versículo 16, se abalaram ante tua glória. Versículo 17, grandes nuvens se desfizeram em água, no céu houve trovões, também tuas flechas cruzaram em todas as direções. 18, ao reboar, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, e isso bem perto de mim. Tempestade, os raios iluminando o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas águas. Eu acho importante esse aqui no versículo 19. E Deus não procura status, holofote, reconhecimento. E não se descobrem os teus vestígios. Não, nós tornamos o nome de Deus notório.
Ele faz coisas que às vezes não dá para não atribuirmos a Ele. Mas não se descobre os teus vestígios. Guiaste o teu povo como um rebanho, ovelhas dependentes de Deus, pelas mãos de Moisés e Arão, homens levantados por Deus. Eu quero orar por você e quero desejar que você tenha uma semana maravilhosa. Vou pedir o grupo de louvor que se achegue aqui à frente. Eu quero que você, mais uma vez, entregue sua vida a Jesus. Que você diga assim: Jesus, a minha vida agora é tua. Não só religião, não ser presbiteriano aqui da nossa igreja, mas a minha vida é tua. A minha vida é do Senhor. Tu és o meu dono. Eu sou o teu amigo. Eu não sei como está o seu momento, se está faltando alguma coisa, crise, que tipo de crise atinge você. Mas lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está olhando para você. Ore e fale com Ele. Se você não tem esperança, lembre-se, Asaf disse: isso é a minha aflição. A angústia, a perturbação tomou conta de mim, eu fiquei aflito. Mas depois ele começou a ver, a se lembrar das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus. E de fato Deus é bom, é gracioso, é misericordioso. Ele não caducou, assim como seus atributos também não caducaram para comigo. Então haja o que houver, o Senhor é o meu Deus, eu sou o seu servo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam com todos vós, no nome de Jesus. Vamos encerrar com esse louvor. Depois você pode estar cumprimentando a pessoa que está ao seu lado. Deus o abençoe. Tu és a minha herança.
eu me alegrarei.